Porque é o melhor jeito, assim, de passar por esse final do dia focado numa coisa externa que seja prazerosa. Então, olha, faz uma caminhada, faz fisioterapia nesse horário, vai na padaria, põe uma música, alguma coisa que seja bom para o paciente, que ele goste, que seja uma coisa prazerosa, mas que foque no externo. Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Dê o like, dê o hype e se inscreva no nosso canal. E além disso, a gente tá com uma parceria com o Léo Knorr, que inclusive é o nosso personal. A gente tem um link na descrição que é um forms para você preencher e participar da consultoria dele. Ele vai te dar uma prescrição de treinos personalizados. Além disso, ele vai te dar sugestões de alimentos que você pode utilizar para te auxiliar nesse processo de emagrecimento. Então corre no link da descrição e preenche o forms agora mesmo. O que é a tal da síndrome do pôr do sol, Isso. certo? Que daí geralmente acomete só pessoas que têm Alzheimer. Explica um pouquinho melhor sobre essa síndrome. Então vamos lá. É muito comum em várias doenças, não só a doença de Alzheimer, mas doenças que afetam a memória, a cognição. A pessoa ter, no final do dia, chega lá 4 da tarde, começa a ficar agitada, inquieta, irritada, começa a ficar desorientada e fala assim, quero ir pra casa. Vamos pra casa? Mas a pessoa tá em casa. Meu avô tinha isso. E aí o cuidador fala, não, você tá em casa. Fala, não, não tô não. Aí irrita. Ou fica assim, cadê o Bruno? Não, você não é o Bruno. Não, cadê o Bruno? Então passa a ter não identificação da pessoa ou do lugar. Então, por que isso acontece? A gente tem uma programação do cérebro que prepara a gente para dormir. E todo mundo passa lá no final do dia por uma mudança dessa programação. Só que se você não tem nenhum problema cerebral, nem percebe. Mas para quem tem doença no cérebro, essa mudança de programação desregula a função e piora. Então a pessoa tem uma piora cognitiva no final do dia. E aí isso chama síndrome do pôr do sol, ou síndrome do entardecer. E é um desafio, Por quê? Porque a pessoa tem um período de agitação, de inquietação, de confusão, que só acontece das 4 às 7 da noite. 4 da tarde, 7 da noite. E aí fala, não, vou fazer um remédio que ceda, pra pessoa ficar sedada. Só que aí ela ceda até a noite e depois não dorme. Então, qual que é assim, a dica de ouro para passar, né, por essa fase? Fazer alguma coisa que a pessoa o doente foca no externo e que seja prazerosa. Para a pessoa não ficar com esse pensamento de quero ir para casa, né, quero a pessoa. Então o que eu falo assim, olha, o que o seu parente gostava? Gostava de ver jogo do Corinthians. Tem gente que tem gostos estranhos, né? Mas tem olha, escolhe lá, assim, aqueles milagres que o Corinthians ganhou, né? Põe lá pra pessoa ver. Olha, eu gosto de sair e na padaria tomar um café. Vai todo dia na padaria às 4 da tarde. Porque aí a pessoa foca no externo, numa coisa prazerosa, e não tem essa reentrância de pensamento, assim, quero ir pra casa. Às vezes a pessoa fica mexendo no armário, né? Tira a roupa, põe roupa, tira a roupa, põe roupa. Porque é o melhor jeito, assim, de passar por esse final do dia focado numa coisa externa que seja prazerosa. Então, olha, faz uma caminhada, faz fisioterapia nesse horário, vai na padaria, põe uma música, alguma coisa que seja bom para o paciente, que ele goste, que seja uma coisa prazerosa, mas que foque no externo. Porque aí você evita que esse pensamento reentrante, ruminante, aconteça, né? Então, essa dica ajuda muita gente, porque quando entra esse pensamento, você não pode convencer a pessoa que está em casa. Né? Muita gente fala assim, não, mas olha, você está em casa, porque olha aqui a foto, aqui é sua cama. E a pessoa, não estou em casa, quero ir para casa. Chega uma hora que ambos se irritam. Né? Ambos exacerbam os ânimos. Só que o ânimo do doente, ele é, assim, inflamável. E muitas vezes gera agressividade. Então, qual que é o ponto? Olha, não bater de frente.
tem umas situações que você tem que concordar, né, que a pessoa não tá em casa. A pessoa não tá em casa. Então vamos pra casa? Vamos tomar um banho antes pra ir pra casa? Aí toma um banho, ó, vamos pegar o carro? Dá uma volta, assim, 3 quarteirões e volta. Ó, voltamos pra casa. Acaba o problema. Nossa, se a gente tiver, minha família de modo geral, tivesse assistido esse podcast em 2000 e... nem lembro, Ia se estressar menos. 2013 e tal. É muito estressante. Assim. Porque, e o problema do meu avô, que o meu avô sempre foi extremamente forte. Então ele pulava o muro e ia embora. É. E assim, já aconteceu umas 2 vezes de, tipo, ninguém perceber. E a gente foi encontrar ele lá no meio do centro de Arapongas, né? Que eles moravam lá. Então, assim, acontecia e sempre Nesse período, o nosso erro... Não, e o nosso erro era sempre confrontar. É. Era sempre, não, você tá na sua casa. Não, você tá... Porque não tem mais casa, acho tal. que o ponto é esse, assim, pra pessoa, ela não tá em casa. Sim. É coisa da mudança da realidade, Sim. né? Quer dizer, se a pessoa tá pedindo pra ir pra casa, porque ela não tá reconhecendo aquilo lá como casa. Uhum. E não é uma coisa racional. Então, não adianta você confrontar racionalmente. É. E eu acho que essa ideia de que a pessoa, muitas vezes, não está racional e que bater de frente é dar murro em ponta de faca, quer dizer, é ter sempre o mesmo resultado negativo. A gente insiste em bater lá na faca. Também, assim, alguém avisou? Alguém explicou para sua família isso? Não, acho que não. Quer dizer, e aí vem a coisa de... O tratamento da doença, ele tem que ser muito personalizado, né? Ele tem que ser muita conversa, com muito tempo, com muita escuta. Coisa que, na grande parte das vezes, você não recebe do médico, né? Isso é uma autocrítica para os médicos, né? Quem te explicou isso? Como que você ia saber? Né? Não tem um manual de instrução, né? Sim. Deveria ter, né? Pra vida, né? Deveria ter um manual pra vida, né? Mas é isso, né? Bater de frente inflama, né? Então, eu gosto muito de um ramo da psicologia que chama terapia cognitivo-comportamental, né? Esse ramo deriva, né, muitos conceitos de uma filosofia que chama estoicismo. Opa. Uhum. Você deve, né? Tá na moda o estoicismo, Sim, né? tá. Tem uma frase do Epiteto, então, que eu vou falar aqui. Ele fala assim, ó, o que aflige o homem não são os fatos, mas a visão dos homens sobre os fatos. Uhum. Acontece lá, ó, caiu aqui, vem uma cobra aqui. Pra mim pode ser um desespero, pra você não, é minha cobra de estimação. A mesma cobra causou medo em mim e talvez alegria em você. Quer dizer, os fatos são os mesmos, mas a reação muda. Então, se a gente não perceber, né, esse conceito que muitas vezes as emoções são reacionais aos fatos. E se você causar raiva numa pessoa que tem doença de Alzheimer, especialmente com agitação, ela vai ficar muito enraivecida, né? Muito brava, agressiva fisicamente. Então, é o pensamento do gatilho, né? Você não pode desencadear gatilhos. E aí, para não desencadear gatilho, muitas vezes você tem que flexibilizar o seu pensamento. Olha, não tá em casa, vô. Vamos para casa? Vamos tomar um banho primeiro? Vamos passar na padaria, comprar um pãozinho, né? Toma lá um café com pão com manteiga, um cafezinho, depois a gente vai para casa. Você vê que evita, porque passa um certo tempo, a pessoa muda o foco, né? E ameniza esse sofrimento. Então, bater de frente é a pior das estratégias. Né? A gente fica assim, não, mas eu falo para ele que ele tá em casa. E não adianta, né? Teve uma frase que você falou até antes do merchan que a gente estava fazendo, que me chamou muita atenção, que é a pessoa que tá com Alzheimer, ela não tá sofrendo. Quem tá sofrendo é a pessoa que tá cuidando. Porque às vezes a pessoa que tá cuidando, ela acha que a pessoa com Alzheimer, por ela tá esquecendo das coisas, ela tá, nossa, num super sofrimento. Não, pra ela tá normal. Ela só não tá lembrando das coisas. E aí é isso que irrita o cuidador. Isso, a mãe, o filho, o pai, e aí... Por exemplo, ó, uma situação difícil, assim, é quando a pessoa repete muitas vezes. Né? Sim, isso é complicado. E aí eles falam assim, olha, você tem que dizer que pra pessoa que tá repetindo, eu já te falei isso, é a pior estratégia do mundo, assim, porque imagina a frustração que a pessoa fica triste, né? Então assim, olha, respira fundo, responde, o que ajuda? Compra um quadro, né,
aqueles quadros que você escreve, assim, com um pincel, né? Põe na cozinha, escreve lá as principais coisas do dia. A data, né? Olha, hoje tem médico 1h da tarde, hoje a gente vai na casa do fulano. Deixa por escrito, assim, visualmente fácil, as principais informações do dia. Você vê que reduz muito essa coisa de ficar perguntando, porque imagina assim que você tá esquecido, sua memória tá ruim. Aí você tem um dia lá que você tem uma demanda. Você fica preocupadíssimo de esquecer. Uhum. Isso faz com que você fique repetindo. Você lembra daí por causa disso. Mas isso irrita quem tá do lado. É. Então, tem algumas estratégias que, para quem tem problema na memória recente, ter uma agenda, uma anotação, né, um quadro que você põe lá os principais compromissos do dia ajuda muito. Uhum. Quer dizer, ameniza essa sensação de ansiedade que fica quem tem problema na memória recente. Né? E aí, assim, eu acho que são estratégias que são fáceis, na verdade, assim, mas a gente fica, muitas vezes, sofrendo, né? Querendo que a pessoa lembre. Uhum. Então, a pior coisa é querer que um paraplégico ande, né? É. Porque não adianta você falar assim, olha, ande, eu te apoio. Ou gritar com ele, ou ficar bravo, ou barganhar. Por quê? Porque tem uma questão orgânica que a pessoa não anda. Uhum. Então, assim, não adianta você querer que a pessoa lembre, porque a pessoa não lembra. Tá? Então, assim, uma coisa que eu vejo muito é assim, na consulta, você lembra quem que é tal? Mas lógico que não, né? E assim, a pessoa insiste, né, numa coisa que ela sabe a resposta. E toda vez que a pessoa, né, é exposta em público, no médico, assim, qual que é a emoção que vem, né? A Isso. raiva, né? Raiva, tristeza, né? Frustração, Vergonha. vergonha, Uhum. né? Que é a coisa do fato externo causando uma emoção. Né? Então, toda vez que a gente aprende que o que eu faço pode induzir uma emoção ruim em quem tem a doença e que não fazer esse gatilho é bom, que é uma coisa óbvia, às vezes muda, né, o sofrimento, assim, muda o estilo que as pessoas, como as pessoas se interagem entre si. Sim. Porque pode parecer muito óbvio, mas às vezes não é. Frequentemente não é. Então a gente persiste num erro que talvez seria facilmente modificável, né? Percebendo esses conceitos. Ô, doutor, você citou aí esse caso